Sejam muito bem-vindos. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo, nós vamos resolver a semana 3 do volume 2 do PET do nono ano, ensino fundamental. E essa semana vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Esse é um dos assuntos mais importantes do nono ano. Eu achei que veio com uma abordagem até superficial. Sugiro que você procure outros vídeos, que você procure questões para fazer, porque é um dos assuntos muito importantes dentro da geometria. É um dos assuntos fundamentais do nono ano e você vai utilizar muito esse teorema no ensino médio. Então é importante que você aprenda bem direitinho o teorema de Pitágoras. Aqui ele faz um resumo, bem explicando a ideia do teorema de Pitágoras, como que calcula, o que significa, e lá na página 36 vem com as atividades. Aqui, pessoal, esses coloridinhos aqui não tem no PET, mas eu coloquei porque eu não sou muito boa em desenho, então já coloquei aqui sabendo que eu ia ter problemas com desenhos, tá? Mas antes de fazer, eu vou passar com você uma teoria rápida sobre o Teorema de Pitágoras, para você entender a importância desse teorema, como que você vai usar. O Teorema de Pitágoras, ele é usado em triângulos retângulos. Então, deixa eu colocar aqui rapidinho. Teorema de Pitágoras. O que a gente vai ter? Ele é sempre utilizado em triângulos retângulos. Qual que é a característica do triângulo retângulo? Por que ele tem esse nome? Olha como o meu desenho é torto. Porque ele sempre vai ter um ângulo reto. O ideal é que a gente represente. O ângulo reto tem esse desenho, né? Essa representação. Um quadradinho com um pontinho dentro. Ele tem 90 graus. Toda vez que um triângulo tiver um ângulo de 90 graus, a gente chama esse triângulo de triângulo retângulo. O triângulo tem 3 lados. Esse lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros lados, eles são chamados de cateto. No Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ela tem uma importância maior, vamos dizer assim, do que os outros catetos. Então, você tem que saber diferenciar a hipotenusa. Como que eu diferencio mesmo, Eleonora? É sempre o ângulo que está oposto, que está de frente para o ângulo de 90 graus. Acho que falei bobagem aqui. É sempre o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, essa vai ser a minha ideia. Olha, se eu tivesse um outro triângulo retângulo aqui, se eu tiver ele desenhado dessa forma, quem que vai ser a minha hipotenusa aqui, Quem está de frente para o ângulo de 90. Essa é a hipotenusa, os demais lados são os catetos. Entre os catetos, aqui para o Teorema de Pitágoras, a gente não precisa preocupar em diferenciar eles com nomes, não. Hipotenusa e catetos é o suficiente. Então, independente da posição que ele colocar esse triângulo retângulo, a gente sempre precisa identificar, tá? Ele pode colocar para o lado de cá assim, É triângulo retângulo do mesmo jeito. Por quê? Porque tem um ângulozinho de 90 graus. Quem que vai ser a hipotenusa? Aqui. Os demais são catetos. E assim por diante. Então, primeiro passo, identificar se é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo por causa do ângulo reto. Segundo passo, identificar a hipotenusa. Separar ali quem é a hipotenusa, quem são os catetos. E aí a gente vai usar uma formulinha. Aí a formulinha fala assim, hipotenusa. Você vai pegar o valor da hipotenusa, vai elevar ao quadrado. Igual ela é um cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Mais cateto ao quadrado. É super importante você decorar. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente pode fazer assim, cateto 1 e cateto 2, só para você lembrar que são os outros dois lados. Mas é muito importante você gravar isso. Esse teorema aqui é importantíssimo na matemática, no estudo da geometria. Você vai usar ele muito, então é muito importante que você aprenda isso. Que você aprenda a identificar o triângulo retângulo, que quando você achou o triângulo retângulo, você sabe achar a hipotenusa e que você sabe jogar essas continhas lá, tá?
O que vai acontecer? O PET ele deu um triângulo genérico. Isso não faz diferença nenhuma para gente. Muitos livros trazem assim também, ó. Chama a hipotenusa, no nosso caso aqui, de A, os outros catetos de B e C. E escreve assim só para ficar menorzinho, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É a mesma coisa. O A é a minha hipotenusa, o B e o C são os catetos, tá? É a mesma coisa, é uma maneira diferente de representar a mesma coisa. Qual que é a vantagem? É menorzinho, fica mais fácil, tá? Aí a gente fala assim, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É bonito, né, de falar? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso acontece. Esse é o teorema de Pitágoras. Nosso objetivo com esse PET e na maioria dos exercícios, mesmo fora do PET, não é ficar anunciando o teorema de Pitágoras, é entender o que é o teorema de Pitágoras e como a gente vai aplicar ele. Joia? Agora sim eu vou lá para as atividades para você entender como que a gente vai usar esse teorema lá nas nossas atividades. Página 36 aí do seu PET. Agora é com você. Calcule a diagonal de um lote retangular com 30 metros de largura por 40 metros de profundidade. Eu coloquei esse retângulo aqui só para dar essa noção para gente, ó. Uma medida vale 30, a outra vale 40. Ele quer a diagonal. A diagonal é isso aqui, ó. Tentei fazer pontilhadinho aqui. Ai, meu Deus, mas não deu muito certo, não. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou colocar aqui. Essa vai ser minha diagonal. Ficou tortinho, mas deu para entender a ideia. A gente podia fazer a diagonal para cá também, tá? É a mesma coisa. Qualquer sentido é diagonal. Mas você vai escolher uma só. É esse valor que ele quer, ó, diagonal. Eu vou chamar de x, ó. O que o teorema de Pitágoras fala? Se é retângulo, tem um ângulo reto ali. Tá? Retângulo de ângulo reto. Quem que vai ser a minha hipotenusa? Ó, quem está de frente para o ângulo reto. Então, a minha hipotenusa é o x. Isso aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto. O que o teorema de Pitágoras fala? Ó, hipotenusa primeiro. Isso é importante. A hipotenusa vem primeiro antes do sinal de igual. Ela fica sozinha ali. É igual a 30 ao quadrado, que é o valor de um cateto, mais o outro, 40 ao quadrado. É isso. E agora é para a gente resolver essas continhas. Ah, o x ao quadrado não dá para resolver. 30 vezes 30 dá 900. 4 vezes 4 dá 16, então 1.600. O x ao quadrado aqui, então, vai ser 9 mais 16, 2.500 que vai dar. Toda vez que eu tenho essa situação, ó, um número ao quadrado, uma letra no caso, né, ao quadrado igual a 2.500, a gente faz assim, a gente tira a raiz quadrada lá do outro lado. Vai ser 2.500. A raiz quadrada de 2.500. Ignora os zerinhos aqui, ó. A raiz quadrada de 25 seria 5. Como eu tenho dois zeros aqui, aqui eu vou ter um só. Ou seja, ó, qual que é o valor da diagonal? 50 metros. Acabou. Só isso. Tá? Então, o teorema de Pitágoras é muito utilizado isso aí para cálculos de diagonais. Na questão 2, ele fala assim, quanto mede a diagonal de um quadrado de 1 metro de largo? Vou fazer a diagonal agora no outro sentido, só para você lembrar que pode ser dos dois. Esse vai ser a diagonal. Coloquei o quadradinho aqui de 1 metro, ó, todos os lados são iguais. Aqui, se é quadrado, também é ângulo, triângulo, retângulo. Ou seja, olha isso aqui que é importante, ó. Vou colorir aqui de azul para você pegar a ideia. Eu não olho o quadrado todo, eu vou olhar só o triângulo. É só se fosse essa parte aqui, ó. É como se o resto do desenho não interessasse para mim. Lá no primeiro, eu olhei o triângulo, esse triângulo aqui, ó. É como se o resto do desenho não interessasse. Essa vai ser a ideia, tá? Então, toda vez que a gente quiser usar o teorema de Pitágoras, ele serve para triângulos, triângulo, retângulo. Ele não serve para outras figuras, triângulo, retângulo.
O que a gente faz aqui? A gente dá uma de espertinho e transforma a figura que ele deu pra gente num triângulo retângulo. Ou seja, no meu exercício 2 aqui, eu vou considerar aquele triângulo que eu colori de azul. Aquele que está de branco ali é como se ele não existisse. É como se o meu desenho fosse só isso aqui, ó. O meu fica muito torto, por isso que eu coloquei o desenho ali. É como se fosse isso. Se eu pensar dessa forma, ó, quem está de frente para o 90, ó, hipotenusa. Isso aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto. Como a gente não tem a medida da diagonal e o que ele quer descobrir, eu vou chamar de D de diagonal aqui. O que a gente vai fazer? Ó, diagonal ao quadrado, um cateto, outro cateto, Ah, Leonora, mas os catetos são iguais. Não tem problema não. A regra é a mesma. A única coisa que a gente tem que tomar sempre cuidado. Tem que ser triângulo retângulo e a hipotenusa é a diferente. Ela fica sozinha aqui no início, tá? Então, ó, diagonal ao quadrado é igual a 1 mais 1. A diagonal ao quadrado, então, 1 mais 1, 2. A diagonal, então, vai ser a raiz quadrada de 2. Lembra disso, ó, se tá ao quadrado, eu quero tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada não é um número exato, tá? A raiz quadrada de 2, no caso, né? A gente não tem o número exato. Ali do 25, a gente tinha o 5, exato, dava para fazer. Do 2 a gente não tem. É por isso que ele deu essa dica aqui pra gente, ó. Use a raiz quadrada de 2, o valor aproximado de 1,4. Então, ó, se a raiz de 2 é 1,4, a diagonal também é 1,4. É isso que ele está pedindo pra gente. Essa vai ser a nossa resposta. 1,4 metros. Questão 3, mesma coisa. Eu achei esse PET pouco criativo, sendo que esse assunto é muito importante. Como eu te disse lá no início, é importante você treinar essas coisas, você praticar mais no Teorema de Pitágoras, buscar exercícios aí que você vai usar muito ele ainda no estudo da matemática, tá? Questão 3. Quanto mede a diagonal de um triângulo de 1 metro de largura por 2 metros de comprimento? De um retângulo. Acho que eu falei errado, hein? Então, ó, 1 metro por 2. Fiz o desenho aqui para colar. Ele quer diagonal. Tanto faz pegar de um lado ou pegar do outro. É diagonal. Ó, formei meu triângulo retângulo. O que significa isso, pessoal? Que eu formei um triângulo aqui, ó. Vou fazer ele aqui. Eu vou usar esse triângulo. Eu vou usar o retângulo todo? Não, eu não preciso do retângulo todo. Eu preciso de um triângulo retângulo. Quem que é a minha hipotenusa? Dá uma olhada ali no desenho. É a diagonal. Ela fica sozinha. Os outros catetos ficam juntinhos lá do outro lado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, temos que a diagonal ao quadrado é 5. A diagonal, então, se está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Por isso que é tudo quadrado. Número ao quadrado e raiz quadrada. Raiz quadrada de 5. Novamente, o 5 não tem raiz quadrada exata. Novamente, ó, ele colocou aqui para gente usar a raiz quadrada de 5 como 2,2. Se a raiz quadrada de 5 é 2,2, nós vamos colocar aqui que a medida daquela diagonal é 2,2, a unidade é metro, a gente repete o metro. Tá? Para finalizar, questão 4. Um poste está tombado. Eletricistas tombando. Eletricistas colocaram o poste a 90 graus em relação ao solo, mas precisaram fixar um cabo de contenção no solo a 3,10 metros do poste e é preso ao poste a uma altura de 4,25 metros em relação ao solo. Calcule o tamanho do cabo de contenção. Olha qual que é a ideia, ó. Agora vocês vão ver meu talento para desenho. Isso daqui é como se fosse o poste. Vai ter o chão aqui. Então, vamos imaginar o chão. O que eles fizeram? Ó, eles colocaram um cabo aqui para sustentar o poste. Essa vai ser a ideia. Como se tivesse escorão no poste mesmo. Então, ó, meu lindo desenho. Isso aqui é o poste, esse aqui é o cabo, e aí a distância até o chão. Ele deu essas medidas pra gente, ó. Ele falou que a distância do cabo ali até o solo, ó, 3,10 metros.
Ele falou que o poste forma 90 graus com o chão. E ele falou que amarrou esse cabo a uma altura de 4,25 metros. Olha aqui, pessoal, o meu triângulo retângulo se formando, ó. Aqui eu tenho o meu triângulo retângulo. E eu tenho as medidas que eu preciso, ó. Um cateto vale 3,10, o outro 4,25. E esse cabo, que é o que a gente quer saber, é o valor de x, que é a minha hipotenusa. Essa vai ser a nossa ideia. Então, eu vou jogar lá nas minhas formulinhas, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Professora, a ordem dos catetos faz diferença? Faz não, tá? Hipotenusa faz diferença. Ela tem que vir primeiro e sozinha, sempre, tá? Vou colar essas continhas aqui que deu um trabalhão danado. Pode fazer na calculadora, tá? Os meus alunos que estão assistindo aí, pode fazer na calculadora, não tem problema não. O que a gente tem, ó? 3,10 ao quadrado. 3,1 vezes 3,1 dá 9,61. 4,25 ao quadrado. 4,25 vezes 4,25 dá 18,0625. Não tem necessidade de saber essas coisas de cor, tô colando aqui mesmo, pode fazer na calculadora, não tem problema não. Quando eu somar esses dois valores, eu vou chegar aqui, ó, 27,6725. Se está ao quadrado, vou tirar a raiz quadrada. Observa que a ideia é sempre a mesma, tá? Apesar de ser um conteúdo muito importante, Teorema de Pitágoras é um assunto tranquilo, é um assunto fácil. Você precisa praticar, praticar muito. Vou ter que tirar essa raiz quadrada desse número feiozão aqui. E a gente não tem raiz quadrada exata. A gente vai ter uma raiz quadrada aproximada. Por isso que eu deixei usar a calculadora. Não tem problema, não. Aqui, ó, vai ser 5,3 metros aproximadamente. Esse é o tamanho do cabo. É isso que ele estava pedindo, ó. Calcule o tamanho do cabo. Então, conseguimos. Pessoal, essa aula é importante. Eu acredito que deu para ter uma ideia boa do que é o Teorema de Pitágoras, mas como eu já disse, é um assunto que vai te perseguir muito aí na geometria, que você vai precisar muito dele para usar em outros exercícios, para resolver outras situações. O teorema simples ou aplicado em outras situações. Então, eu sugiro que você estude esse conteúdo, que você procure mais vídeos. A teoria é só essa mesmo, não tem teoria extra, tá? Mas que você procure questões. Se você recebeu o seu livro didático, procura lá Teorema de Pitágoras e faça muitas questões. Se não, você procura, pede seu professor, converse com ele, que esse aqui é um assunto importante que vai te fazer falta mais lá para frente. Bom, eu te desejo bons estudos. Não deixe de curtir o vídeo, de comentar se você gostou. Indica para os seus amigos que estão estudando, que precisam resolver o PET. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.